que seja renovador. Que o Senhor nos abençoe a todos com uma porção da sua palavra. Que o Senhor faça cumprir aquilo que já tinha proposto no seu coração quando preparávamos esse esboço. Que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam e o seu nome seja colocado no lugar mais alto. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Isaías 37:3. E daqui a pouquinho nós vamos abrir o nosso texto de origem, que é Lucas, capítulo 5. Mas para começarmos, precisa abrir em Isaías, capítulo 37. É um texto riquíssimo. Velho Testamento, Isaías, capítulo 37. Todos acharam? Está escrito assim: e disse-lhe, assim diz Ezequias. Essa palavra está sendo dita por um rei. Olha o que esse homem disse: este dia é dia de angústia e de vitupério. Versículo 3. Versículo 3. Acabou a voz antes de pegar. Este dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar-los à luz. A palavra de Deus está dizendo aqui, na boca de um rei que está passando por uma grande angústia. Naqueles dias, o grande exército da época era a Síria. E ele fez guerra com todo mundo, ganhou todas as guerras. Só me falta não ter voz, não é? Pastor Bob, vem pregar, vem. No capítulo anterior, o rei da Assíria manda um dos seus líderes às portas do portão da cidade onde o rei Ezequias está e começa a afrontá-lo de todas as formas, com todas as letras. Ele afronta dizendo: não adianta confiar em Deus, não. Não adianta fazer menção do seu Deus, porque os outros reis todos, quando eu chegava na porta, também falavam de Deus e de que viria uma ajuda e que Deus é fiel e Deus é grande. Mas todos eles eu venci. E vou entrar aí também e vou entrar e vou vencer vocês. E esse cara era tão usado por Satanás que ele acertava até os pensamentos do rei lá dentro. Ele falava: ó, e você está pensando em confiar no faraó aí no Egito? Aquela cana quebrada, não dá para se apoiar naquilo não, você machuca a mão. Sabe, o diabo ele faz umas coisas ruins para a gente, né? Ele parece que quando você tem um plano, ele fala: não vai dar certo. Ele põe em dúvida até o plano que você acha que vai dar certo. E nesses dias de muita angústia, o sacerdote viu o rei chorando. Aí, até chegar essa notícia toda ao profeta Isaías, que ia dar uma resposta, esse rei fala do seu coração. E ele está falando de uma coisa que é muito comum para nós ouvirmos. Ele diz: olha, o dia está ruim. A angústia é certa. É um dia de angústia e de vergonha, de vitupério e de blasfêmias, porque nós estamos ouvindo coisas, vendo coisas que são terríveis. E olha a expressão que ele usa: chegar são os filhos ao parto, e força não há para dar-nos à luz. E aí eu que nunca tive um parto, fui ver que história é essa, como é que funciona. Diz que uma mulher, quando vai chegando a época de ter o seu neném, ela tem as dores de parto, as contrações. E muitas vão ao hospital, por exemplo, e não conseguem ter um parto natural. Então o médico dá remédios para estimular as contrações.
Em alguns casos ainda, ele ensina a mãe a fazer força para que a mãe possa ter o neném. E de tempo em tempo faz o exame de toque, e remédio, e força, e ultrassom, e aí descobre que o menino está sentado. Assim, Deus está de costas. E aí não tem jeito. Abre-se numa cesariana, retira a criança, a bênção está nos braços da mãe. Essa é uma mulher que diria, chegou o filho ao parto, mas eu não tive força. O que isso me comunicou enquanto eu preparava essa mensagem? Que essa é uma sensação que todos nós temos em muitas áreas da nossa vida. Em muitos momentos nós temos uma certeza, até porque a mulher grávida sabe que está grávida. Então ela sabe que a qualquer momento vem a bênção. Mas quando vai se aproximando o tempo e isso não acontece, parece que ela não tem força, só cresce a angústia, que é o que o rei estava sentindo. E essa é uma verdade também espiritual. No reino espiritual também é assim. Chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar-los a luz. Você pode imaginar quantas pessoas agora já estão sendo tocadas por Deus, ou por um programa de televisão que eu vi, um testemunho de madrugada, ou porque tem um amigo no trabalho que é cristão e falou do amor de Deus, ou porque passa todos os dias na frente da igreja e uma vontade de entrar no caído. É o Espírito Santo trabalhando. É o Espírito Santo querendo gerar mais pessoas, porque desde que o homem caiu lá no Éden, o Adão, nunca mais Deus fez outra coisa. Nós é que nos distraímos com as coisas coloridas, mas Deus só tem trabalhado para resgatar este homem perdido que Ele tanto ama, para libertá-lo, para deixá-lo de novo na postura que ele estava um dia. Assim como entrou o pecado pelo primeiro homem, o Adão primeiro, entrou também a graça de Deus pelo segundo Adão, que é Jesus, para então levantar o homem caído. Não há outra obra. E Deus está com a parte dele em dia. A parte de Deus está em dia. Se você pegar a agenda dele, está em dia. O Espírito continua convencendo pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Você vai ver que Deus está fazendo a obra dele, levantando mais pastores, levantando mais missionários, chamando jovens ao ministério, desafiando pessoas. Deus está fazendo. Mas há um mistério aqui nessa questão de dar à luz e não ter força. Há um mistério nessa questão do reino espiritual se assemelhar com essa ideia de parir uma criança. Até porque nós chamamos a experiência da conversão de novo nascimento. O similar entre essas duas experiências é justamente que de Deus nós somos cooperadores. Foi Paulo quem escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, quando ele disse, porque nós somos cooperadores de Deus. Ele escolheu colocar o homem no seu projeto. E quando ele fez essa escolha, ele não vai voltar atrás e dizer, não vou mais usá-lo. Quando ele plantou o jardim no Éden, disse que o homem é quem deve lavrar e guardar. E repare, não mandou chuva até ter o homem lá. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis que no começo subia uma neblina, regava e tudo muito bem. Mas por que Deus não choveu? Porque se não tiver o homem para lavrar e guardar, vira um mato grande lá. O plano de Deus envolve o homem e ponto. É por isso que eu não posso ser Deus. Eu não envolveria o homem, nem a mulher, nem ninguém, nem eu mesmo. Porque eu sei que eu sou cheio de falhas. Mas o plano de Deus envolve o homem e sempre envolveu. E Deus olha do céu e quase como se sente como esse rei. Chegados são os filhos, a luz, ao parto, melhor dizendo. Mas não tem força, o povo lá embaixo não tem força para dar luz. E deve ser uma angústia para uma mulher que quer dar a luz e não consegue dar a luz. Deve ser uma dor. Não é só no corpo, mas a dor de toda aquela expectativa. A dor e o risco de vida é muito grande. Chegados são os filhos ao parto.
E força não há para dar aos amados. Queridos, esta é uma verdade espiritual. Deus quer fazer mais milagres. Deus quer ver mais novos nascimentos. Deus quer ver mais coisas gloriosas no meio do povo dele. Mas a constatação é que da parte da mãe não está tendo força para esses meninos virem à luz. E aí serve nos exemplos de criança como no exemplo de colheita. Por exemplo, em João 4 está escrito assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas como a ceifa, prontas para a. Então nós estamos vendo um tempo, e não dá para dizer que nós estamos no tempo de ver milagres de Deus. É só você levantar os olhos e ver. O fato do menino não ter nascido ainda, não é porque não está no tempo, é porque nós não estamos tendo força de fazer esse menino nascer. Porque os campos já estão brancos, prontos para ser colhidos. Lá em Mateus 9,37 está escrito: então disse aos seus discípulos Jesus, a seara é realmente grande, e poucos são os ceifeiros. Milagre Deus quer fazer. Milagre Deus sabe fazer. Mas no plano dele, sempre vai envolver uma pessoa. E Deus quer usar pessoas para operar os seus milagres. Não tem jeito. Isso eu não mudo. Isso é o que Deus tem na palavra dele. Eu quero dar alguns exemplos aqui para você perceber o tanto que Deus quer usar pessoas para operar os seus milagres. Por exemplo, eu vou no Velho Testamento. Quem se lembra da história das parteiras lá do Egito? A Bíblia cita o nome de 2. Mas não são comuns, a gente nem sabe de cabeça. Aquelas mulheres quase que anônimas, viviam numa época de crise, escravizadas, mas Deus tinha um plano para aquele povo. O plano não era passar mar. O plano é que aquela linhagem chegasse até Jesus. A promessa, o rebento, e salvasse a humanidade. Mas naquele momento o povo estava escravizado. E a ordem do faraó é: mata. Nasceu menino, mata. Nasceu menina, deixa. E aquelas parteiras estavam no plano de Deus, porque Deus queria fazer um milagre, mas quer usar o ser humano. Quer usar alguém. Ele pode fazer assim? Claro que pode, mas escolheu não fazer, porque de Deus somos cooperadores. Então ele usa 2 parteiras desconhecidas, lá no meio do nada, no Egito. E quando ia nascer um menino, ela não matava. Ia nascer a menina, também não matava. Eu sei que foi nascer tanto menino que o faraó chamou. Ele disse: eu não falei para você matar os meninos? E deixar só as meninas vivas? Ó Deus usando a mulher, ó. Falou. Mas o povo aqui de Israel é terrível. Não é igual essas egípcias, não. Quando eu chego, a mulher já lobou o neném para fora. E a Bíblia diz que elas foram usadas. Então, o tal de Moisés nasceu. Queridos, aquelas mulheres se deixaram usar por Deus. E por causa disso, aquele menino não morreu. E aquele menino foi o tal do Moisés que você conheceu depois. Chegaram, são os filhos ao Pai, mas não a força para trazer a luz. Mas naquele momento, Moisés veio à luz porque alguém se dispôs a ser usado. Quando você olha para a história de Moisés, então, você vai ver muita coisa de milagre na vida dele. Eu vou chamar a atenção só para um. Você lembra do Moisés abrindo o Mar Vermelho? O que ele usou para abrir o Mar Vermelho? Uma vara. Você acha realmente que foi a vara que abriu o Mar Vermelho? Porque a Bíblia diz que Deus mandou Moisés: levanta a vara aí. Aí ele levantou. E aí quando ele levantou, o mar abriu. Você acha mesmo que foi a vara? Não! Porque a Bíblia diz que Deus soprou um vento e abriu o mar. Foi a vara mágica. Foi o vento que Deus soprou. Se Deus vai soprar o vento, por que ele quer ocupar o Moisés levantando a vara? Sopra logo, não fala nada, e já sopra junto com Moisés para ele andar, não precisa nem conversar com ele. Não. Deus sempre quer envolver alguém nos milagres dele. Então ele deu a dica. Meu filho às vezes faz isso comigo. Eu falo: pai, eu posso ajudar? Eu falo: fala, o que você quer fazer? Eu quero fechar a porta do carro quando o senhor acabar. Aí ele fecha e fala: puxa, você me ajuda demais.
Realmente dá para eu fechar aquela porta assim. Mas eu opto por deixar ele fechar a porta para ele sentir que ele faz parte do processo da casa. Então Deus fala, Moisés, está difícil aí, tá? Então levanta esse cajado, que cajado especial. E quando Moisés levanta o cajado, Deus sopra no vento, abre o mar e o povo passa. Deus quer envolver pessoas no seu milagre. E envolveu Moisés. Porque não foi aquele pedaço de pau, nem o morro. E o Eliseu? A Bíblia diz que um dia, os moços que cuidavam com ele lá da obra, resolveram fazer uma casa maior, porque a casa estava apertada, eram vários alunos, e chamaram Eliseu lá em Reis e disse, olha, você não quer ir com a gente cortar madeira para que a gente possa fazer uma casa maior? E o Eliseu foi. Chegando lá o Eliseu, um dos moços estava cortando madeira e o ferro do machado escapou do machado. E caiu dentro da água. E ele gritou desesperado, meu Senhor, não era melhor emprestado. Que desespero, hein? Não é seu, você ainda perde. Aí o Eliseu foi lá e pegou um pedaço de pau, diz a Bíblia, jogou na água e o ferro do machado flutuou. Eu pergunto, você realmente acredita que foi aquele pedaço de pau que fez o ferro flutuar? Quem fez o ferro flutuar? Deus. Mas por que, se Deus tem a capacidade de fazer o ferro flutuar, pediu para Eliseu jogar o pedaço de pau? Porque Deus quer usar pessoas para operar os seus milagres. Ele resolveu isso lá no começo e desde então ele não faz outra coisa. Ele quer usar pessoas. E a Bíblia diz que aquele moço estendeu a mão, pegou o ferro do machado e ficou todo contente. E o Eliseu ficou com toda a fama ainda, aleluia, em Deus contente, porque usou uma pessoa. Essas coisas, queridos, são para você pensar nessa tarde de chuva tão gostosa. E é por isso que o diabo se levanta contra a vida de muitos. O nome disso é retaliação. Ele retalha você. Para quê? Para que você pare. Para que você desista. É porque você vale muito para Deus. Sua vida tem muito a produzir. A luta em casa, as finanças e as diversas áreas da vida. Se ele parar você, ele para a obra. Porque Deus, o diabo, ele não vai parar. Então o diabo, ele olha, o diabo não vai parar, Deus. O diabo, ele olha para Deus e fala, aqui não dá não. É grande demais. Aqui acho que dá. Eu vou dar uma atormentada nesse povo. Esse final de semana nós fizemos um encontro de casais em Poços de Caldas. Trabalhamos igual gente grande, de quinta a domingo. Um ano de trabalho. Quando chegou lá, tudo, absolutamente tudo deu errado. Povo chegando, o hotel vendeu os nossos quartos para outro evento. E o diabo solto. Deus, o diabo não vence. Tentou nos vencer, mas não venceu para a glória de Deus. Foi um dos melhores eventos que nós fizemos. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que se você parar, os filhos vão deixar de nascer. Se você desistir, o milagre não vai acontecer, porque Deus quer usar pessoas para operar os seus milagres. E Ele às vezes usa aquele que não está em condição de ser usado aos nossos olhos. Você lembra de Jó? Teve um cara que apanhou mais do que Jó no Velho Testamento, gente? A coisa só piorava para o Jó. E um dia, a Bíblia diz lá em Jó 42:10, que o Senhor virou o cativeiro de Jó. O homem que é fiel, temente a Deus e se desvia do mal, só apanhou, fez nada de errado. Mas Deus mudou o cativeiro dele quando? Quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto antes ele possuía. Quando? Quando ele resolveu ajudar a fazer o milagre na vida do outro. Deus abençoou a vida dele. E ele não podia parar. Ele poderia dar a desculpa e parar e dizer, eu não aguento a frente mais já nesse livro tal de Jó. Mas Deus, ele quer usar pessoas para fazer milagres. E ele usa pessoas para fazer milagres. Você quer ver no Novo Testamento outros exemplos?
Você olha para aquela parte de João, capítulo 11, fantástica leitura da ressurreição de Lázaro. Podemos abrir juntos? João, capítulo 11. E você vai ver que Deus, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele escolheu usar pessoas para fazer os seus milagres. Pastor Chico, Deus pode curar quem quiser, de onde quiser, do jeito que quiser. Mas ele diz, e porão as mãos sobre os enfermos. Por que, Deus? Porque ele quer que a sua mão toque. E quando a sua mão tocar, Chico, aí eu curo, diz o Senhor. O Senhor não quer curar direto? Não. Vocês imporão as mãos e eu curo. Está alguém enfermo? Eu quero que chame o presbítero. Deus, é o Senhor quem vai curar, não é o presbítero. Chama o presbítero. E unge o cara com óleo. Mas o senhor precisa do óleo? Não, mas eu quero pastor. Agora o óleo. Passa o óleo. E quando você estiver lá passando óleo, você se demora e você vai estar fazendo parte do meu milagre. Chame o presbítero, unge com óleo, e a oração da fé levantará o enfermo, e se tiver cometido pecado, serão perdoados. Deus quer usar pessoas para fazer milagres. João capítulo 11, versículo 38, você conhece a história? Amigo de Jesus morre, ele demora 4 dias. Quando ele chega lá no versículo 38, do capítulo 11, diz, e Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E tendo dito isso, clamou em grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol, disse-lhe Jesus, desligai e deixai-o. Está aqui. O que Deus pode fazer? Tudo. E o que ele não fez? Tirar a pedra. Porque aí ele deixou o homem entender que está participando do milagre. Mas aqui todo mundo já viu uma pregação sobre tirar a pedra. O homem tira a pedra de Deus ressuscita. Isso aí todo mundo já ouviu. Agora como é que termina o texto? O texto termina dizendo que depois que Jesus ressuscitou, esse homem saiu enrolado com o rosto, mãos e pés. Está escrito ou não está na sua Bíblia? Rosto, mãos e pés enfaixados. Aí Jesus gira e diz, agora vocês discipulam. O que acontece quando alguém nasce no Espírito? Alguém que estava em trevas e aceita Jesus, nasce de novo e agora é uma nova criatura, porque chegados são os filhos ao quarto e às vezes não há força. Mas quando alguém consegue nascer, o que acontece? Quando ele vem do reino, do império das trevas, para o reino do Filho do Seu amor, como é que ele vem? Do jeito que o Lázaro veio. Ele vem com o pé amarrado, mão amarrada, e rosto amarrado. Quais são os sentidos do rosto? O cara não consegue enxergar as coisas que você, que já tem tanto tempo de igreja, consegue. O novo convertido, gente, ele está vendo tudo bonito, mas não está entendendo nada. Ele fala, levanta a mão. Ele levanta, ele vai levantar. Baixa agora, ele vai baixando. Ele vai entender o que ele está fazendo por um ano. Um ano ele vai assim, igreja, entendi. No começo, ele está como um bebê que nasce. Ele vê, mas não entende. Escuta, não entende. Fala, não entende. O seu rosto está enfaixado. As suas mãos ainda estão ligadas por aquele ambiente que é de morte. As obras do novo convertido, por mais boa intenção que ele tenha de acertar, não são perfeitas ainda. Porque ele vem do estado de morte. O estado de morte o prendeu por tanto tempo. E os caminhos do novo convertido? Quantas vezes eu queria acertar, mas errava? Porque os caminhos, os pés ainda são de morte. Então Jesus faz a obra, envolve o homem no milagre e diz, agora você desata, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Crie o acesso de Jesus ao morto, tirando a pedra. E depois que eu fizer a obra da ressurreição, ajuda esse cara desenfaixando a cabeça dele, os pés e as mãos. O que Deus está dizendo com tudo isso? Está dizendo que Deus quer envolver o homem em seus milagres. É mais fácil trazer alguém à vida ou dar um estalo de dedo e soltar a faixa da mão dele? É mais fácil soltar a faixa da mão, gente. Mas essa parte Deus deixou para a gente, porque Deus realmente espera que na sua agenda conste ser usado por Ele para abençoar a vida de alguém.
O que Deus não imagina que esteja na sua agenda é esse negócio da sanguessuga. Dá e dá. Pastor Jeremias Pereira tem pregado por aí, eu tenho visto os DVDs dele e também os vídeos, e tem me chamado muita atenção como ele consegue constatar de verdade que a nossa geração é uma geração muito egoísta. A nossa geração é uma geração que só pensa em si mesmo. Eu não estou falando da nossa igreja, a nossa geração. A nossa cultura é muito egoísta, gente. A gente não pensa em outra coisa a não ser na gente mesmo. E aí quando o evangelho entra, vira uma coisa doida, uma contracultura. Porque você é treinado até você se converter só pensar em você. O evangelho vem dizendo que você tem que morrer, que você precisa pensar nos outros. E essa luta é ferrenha. E aí Deus diz, eu esperava tanto poder contar com você no próximo milagre, que Deus não fará sem envolver pessoas. Pode fazer sem envolver pessoas. Mas Ele escolheu fazer envolvendo pessoas. Ele quer que o Moisés fique vivo. Usa 2 parteiras. Ele quer abrir o mar. Mandou me levantar uma medalha de pau. Grande ajuda, mas ajudou. Depois ele quer que um ferro flutue. Pastor, o problema, joga um pedaço de pau nessa água, que vai flutuar ferro. Nunca mais vai flutuar um ferro. Porque não é um pedaço de pau. É o homem envolvido. Deus faz o milagre para agora. Agora vamos para o texto de origem, com ele nós avançamos, porque é para isso que viemos aqui. Lucas capítulo 5. O que eu fiz até agora é uma introdução. Lucas capítulo 5 conta a história genuína do Novo Testamento, do plano de Deus usando pessoas. Versículo 17 em diante diz assim: e aconteceu que numa daqueles dias estava ensinando, versículo 17 do capítulo 5, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei. E tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para... O que é que vocês estão buscando aqui nessas terças-feiras? Cura. Pois bem, a virtude do Senhor estava ali para curar. E eis que uns homens, que eu não sei o nome deles, são anônimos, transportaram numa cama um homem que estava paralítico. E procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante do Senhor Jesus. E não achando por onde o pusessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama, até o meio diante de Jesus. E vendo ele, Jesus, a fé deles, 4, disse-lhes: homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse-lhe ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama que estavam deitados, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificando a Deus. E ficavam cheios de temor, dizendo: hoje vimos milagres. Essa é a pregação de hoje à tarde. Sabe o que essa pregação conta? Ela conta tudo que nós falamos até agora do Velho e do Novo Testamento. Em todas as cenas de milagre, em todas as cenas de operações de Deus no Velho e Novo Testamento, você vai encontrar elementos que estão exclusivos nesse texto. Por exemplo, no final da história, as pessoas glorificaram a Deus, e então todos ficaram maravilhados. Está escrito aí, não está? O homem ficou maravilhado porque recebeu a cura. Mas aí o texto termina dizendo: e todos ficaram maravilhados porque viram prodígios, viram milagres, viram sinais. Esse é o final do plano toda vez que Deus opera. No fundo, quando Deus faz uma obra, é para que todo mundo glorifique o nome dele. No fundo, quando Deus faz uma obra, é para que toda a glória seja só dele. E aí o final da história tem o que nós precisamos. No final, Deus vai receber toda a glória e toda a honra. Amém, queridos? Amém. Mas até o final chegar, tem uma luta aí muito grande. E essa luta envolve os 2 tipos de pessoas. Os que não querem se envolver e os que se envolvem. Olha que curioso. Os
não querem se envolver. Todo mundo sabe quem é. Normalmente tem cargo e normalmente é respeitado. Que raiva! A Bíblia diz que Jesus estava ensinando e ali estavam assentados os escribas e fariseus. Se entrasse aqui agora um escriba e fariseu e todo mundo aqui fosse do povo de Deus, todo mundo ia saber quem eles eram. Porque eram pessoas importantes, pessoas que as roupas diziam, ele é alguma coisa mais do que a gente. Eles sentavam em lugares especiais, mas a Bíblia diz que eles não carregaram ninguém. A Bíblia não diz que quando o escriba e fariseu sentava lá na frente, viu que as pessoas estavam tentando trazer um paralítico e não conseguiam, eles se levantaram e falaram, gente, pelo amor de Deus, deixa o paralítico entrar, porque o Senhor vai curar. Não usou a autoridade deles para o bem, usou a autoridade deles para nada. E vai ser sempre assim. E vai ser muito comum você ver isso na sua história. Normalmente as pessoas que aparecem não querem saber de algo profundo com Deus. Você lembra daquele homem que chegou na porta do templo, fariseuzaço, e disse, Deus, eu te dou glória. E entrou e foi orar lá no altar. Dou glória que eu não sou que nesse cara aí fora. Aleluia para mim. Eu oro. Glória a mim. Eu jejuo. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Aleluia para mim. Esse cara aí, coitado, ó. E a Bíblia diz que o outro coitadinho lá de fora, que não tinha cargo, não tinha nada, falou, Deus, eu não vou nem entrar nesse templo porque eu não mereço. E aí Deus disse, aquele ali é que voltou para casa justificado, esse aqui não. Pois a história de um milagre que glorifica o nome de Deus, esses escribas e fariseus, você leu comigo, estavam assentados. Enquanto um monte de gente precisava nascer. Os filhos são chegados ao parto, mas não tem força para dar luz. Um paralítico precisando de um toque, gente. É um filho que vai nascer. É um filho de Abraão que vai crer em Jesus, vai ser um servo de Deus, mas não consegue nascer. Por quê? Porque tem tanta gente sentada esperando para ver as coisas, e o outro coitadinho lá fora não consegue nem entrar. É o que está escrito, não é? Mas 4 homens tinham entendido esse negócio que é antigo. Toda vez que Deus vai fazer um milagre, Ele quer usar pessoas. E esses 4 homens anônimos fizeram uma coisa que eu e você podemos fazer. Em vez de gastar nossa força e nossa energia com o nosso nome aparecendo, escreve aí. Foi o João, José, o Tiago e o Pedro quem levantaram as portas. Tem nome aqui. Esses homens subiram num telhado. E eu não sei se você já carregou alguém dormindo. Não carregar acordado é difícil. Carregar dormindo é mais difícil. Porque fica mole o negócio. O que é aquilo? Por que será? Que é a mesma pessoa? Mas você vai carregar uma criança dormindo é mais pesado que uma criança acordada. E é a mesma pessoa. Esse homem era um paralítico. Carregar um paralítico é difícil, gente. Carregar ele para cima do telhado é mais difícil, gente. Tirar dele e descer ele é mais difícil. E esses 4 anônimos fizeram isso. Eles entenderam que o Deus que faz milagres estava ali. Mas não pode continuar sentado, gente. Porque quem fica sentado não vai ver o milagre, não vai ver a bênção. E a Bíblia diz que ele desceu o paralítico. E Jesus não viu fé no paralítico. Viu fé neles. E curou o paralítico. Então é verdade que você precisa ter fé também para receber. Mas aqui está dizendo que se você tiver fé, por causa da sua fé, você abençoa o outro. Está escrito ou não está? E Jesus vendo a fé deles. Olhou para o telhado e falou, rapaz, vocês não são fracos não. Vocês tiveram tudo isso. E por causa da fé deles, a Bíblia diz que Jesus curou o homem. E aí ele saiu glorificando a Deus. E aí todos se maravilharam porque viram prodígios. O que eu penso sobre isso? Tudo. Milagres, prodígios, a bênção vem quando Deus encontra cooperadores. Por isso que em 1 Coríntios está escrito que de Deus nós somos mordomos. E que importa que os homens
achem em nós bons dispenseiros. O que é dispenseiro? Dispenseiro é mordomo, é quem cuida da dispensa. Imagine que eu sou um homem muito rico, muito rico, muito rico, e eu ponho um funcionário lá, um mordomo, e eu digo para ele: você cuida de tudo. Então chega uma visita, o mordomo, que é dispenseiro, vai pegar onde as coisas para fazer um lanche? Na dispensa. Ele abre a dispensa. A dispensa é dele? A dispensa é do dono. O lanche é dele? É do dono. Mas o bom dispenseiro é aquele que coopera. Ele vai lá, pega o que é do dono e serve. Deus espera encontrar em nós pessoas mais voluntariosas. Irmão, vai de lugar para sentar no ônibus a uma visita fora de hora. Eu tenho medo do dia em que alguém fala: faz uma oração, eu falo: só na hora do culto. Das 6 às 8. É às 8 que acaba o culto aqui? Olha, acaba às 8 horas, só pode voltar semana que vem, no horário comercial do culto eu oro. Queridos, Deus quer usar. E queira Deus achar você o espírito de um desses 4 que de forma anônima resolveram fazer a obra de Deus e o nome do Senhor ser glorificado. Se coloque no lugar do paralítico. E é para se colocar com empatia mesmo. O que é que sente um cara que sabe que Deus está ali, mas não consegue chegar nele? E cada vez que tenta chegar nele, encontra um monte de gente que não está querendo ser anônimo, está querendo ser conhecida. E falam assim para os paralíticos, que são filhos que querem chegar ao quarto, mas não tem força para nascer. E aí falam: não, foi depois que você veio na minha igreja que você nasceu? O cara está mais preocupado com ele e com a igreja dele do que em dar a luz. E a Bíblia diz que aqueles homens eram anônimos, não há um registro do nome deles, mas há registro para a glória de Deus. Se coloque no lugar agora. Se você não tem amigos, o que é que você está fazendo na sua vida? Quantas vezes nós não temos força para avançar numa área da nossa vida? Eu não sei você, mas eu tenho um monte de coisa que eu preciso de amigo. E aí eu preciso desses 4, que são anônimos e vão continuar sendo anônimos. E no final das contas, Deus vai ser glorificado. Para Deus, não tem mais fácil e não tem mais difícil. O que é mais fácil eu dizer paralítico? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta e anda? Eu responderia: os dois para mim é impossível. Que eu não posso perdoar pecado e eu não posso levantar paralítico. Jesus disse: para que você saiba que eu tenho o poder de perdoar pecado, ele devia dizer: perdoados estão. Ele misturou tudo. Porque ele também tem ciência, ele está preocupado com a fala que sai da boca dele. Ora, para que você saiba que eu perdoo o pecado, levanta. Não tem sentido. Para Deus, irmão, abrir mar não precisa de vara de Moisés. Para Deus manter Moisés vivo, não precisa de parteira sem nome. Para Deus levantar o ferro do machado, não precisa de um pau de uma árvore. Para Deus abençoar quem Ele quer abençoar, não precisa de nada místico. Mas Ele escolheu fazer milagres com a participação de homens. Você. Para Deus não tem mais fácil, não tem mais difícil. Pastor Chico, o senhor já deve ter orado por muita gente que curou. Qual foi a cura mais fácil? Todas, nenhuma foi o senhor, né? Você sabe que uma vez eu orei com uma senhora que tinha um câncer do tamanho de uma laranja e ela foi curada? Foi a mesma coisa que eu fiz quando eu orei pela dor de cabeça do outro que saiu da minha dor de cabeça. Você acha que quando eu estou orando pelo câncer... Não. A pessoa fala: estou com uma dor de cabeça. Aí você fala: vem aqui para orar. Deus, a dor de cabeça dele! E agora? Agora não tem mais. Oh, glória! E você tem o câncer? Eu confesso que eu vou com mais fé na dor de cabeça. Quando fala que o câncer é grande, eu já fico com menos fé ainda. Opa, só eu? Só eu? Porque eu falo, a dor de cabeça dá para dar um grito aqui, e o câncer não dá para dar um grito aqui. E aí no câncer eu dou aquela orada igual a da dor de cabeça, e depois do exame tem a cura. Sabe, para ele tanto faz a dor de cabeça ou o caroço.
Para ele faz a mesma coisa, transformar um homem que é bonzinho antes de ser crente, como o pior homem que já pisou nessa terra antes de ser crente. O problema de Deus não é fazer milagre. O problema de Deus está sendo encontrar pessoas anônimas que queiram participar dos seus milagres. Nós temos um amigo que precisa ser levado até Jesus, porque os filhos, gente, eles estão para chegar no parto, mas não há força. Eu tenho um amigo paralítico, mas você quer justo hoje, irmão? Você não pode ir comigo, mas puxa, eu estou tão tarefado, rapaz, já perdi aqui no mercado. Vamos levar você para Jesus outra hora? Vamos levar você para Jesus em outro momento, que agora não dá para mim. Anônimos que entenderam que se forem lá, Deus vai fazer um milagre. Porque Deus está procurando esses anônimos para fazer milagres. Esse texto é um grande exemplo que Deus quer e procura cooperadores. Sabe onde você vê no começo desse texto os escribas e fariseus? Assentados. E você sabe onde eles estavam no final, quando Deus já estava fazendo milagre e todo mundo dando glória a Deus? Assentados. E se você for procurar outro texto, sabe onde é que você vai encontrar escriba e fariseu? Assentado. E sabe onde Deus não pode continuar te encontrando? Quanta coisa tem para fazer naquele Moriá? Deve ter, né? Quanta coisa tem para fazer no culto da terça-tarde? Quanta coisa tem para fazer no culto de jovens? Eu não sei como que é aqui. No de adolescente, na aula de música. O que mais que vocês têm aqui? Tudo. Escola dominical, quanta coisa. Quanta coisa para fazer naquele encontro de família vocês estão organizando? Tem um monte de filhos chegando ao parque, gente. Tem um monte de gente que Deus está convencendo. Esse dia chegou uma moça na igreja e ficou lá com a gente. E ela disse que há anos ela passava em frente e via a placa. Falava, um dia eu vou entrar. Não vi. Você nunca viu isso? Entra? Não entrava. Um dia eu vou entrar. Diz ela que foi num culto, nunca vi mais branca, nem mais amarela, nunca vi mais alta, nem mais magra. Mas no dia seguinte, ela foi no mercado. E eu fui também no mercado. Também não lembro. E disse que quando ela passou por mim, eu falei assim para ela, bom dia. E aquilo foi o suficiente para ficar na igreja. Então, a partir daquele dia, onde você vê uma bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E é para cachorro todo mundo. Bom dia. Sei lá quando Deus está me usando, sei lá quando Deus está te usando, mas Deus só vai fazer milagres quando achar pessoas dispostas a fazer alguma coisa por alguém. Eu sei que todo mundo está corrido, gente. Eu sei que todo mundo está atarefado. Eu sei que todo mundo está com vontade de ficar sentado. Você tem uma aula com Jesus, não é todo dia. E se você arrumar um lugarzinho para sentar ali pertinho, é muito bom. Mas tem gente lá fora que são filhos que estão para chegar ao parto. A hora do parto é chegada, não há força. Ou alguém faz alguma coisa, ou eles não vão nascer. A Bíblia diz que Ezequias disse isso angustiado. É dia de angústia, de vitupério, de blasfêmia. Filhos são chegados ao parto, mas não há força para nascer. Essa notícia chegou do profeta Isaías. Ele foi buscar Deus e ele deu uma palavra para o rei Ezequias. Olha, você está angustiado aí porque eles estão aqui afligindo vocês? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele vai voltar correndo para a casa dele e vai morrer lá na terra dele. Porque ele blasfemou contra o santo de Israel. Não vai entrar aqui na cidade. E a Bíblia diz que de noite, Deus mandou um anjo no acampamento da Assíria. 185 mil soldados foram mortos numa noite. Deus faz milagres. Deus quer fazer milagres. Deus pode fazer milagres. Então por que não faz? Porque a regra dele é, eu quero usar pessoas. Diga para o seu lado, se você parar, não vai acontecer. Se você desistir, não vai acontecer. Você sabia que o mal prevalece, não porque o mal é forte? O mal prevalece porque o bom para. É o
o silêncio do justo que faz parecer o mal melhor. Enquanto houver um justo agarrado com o propósito, dizendo, não arredo o pé, haverá luz. Porque o Senhor acampa os anjos ao redor dele, para livrar de todo o mal, e Deus não permite que o diabo toque. E machuca às vezes, olha o Jó. O Jó está apanhando desde o capítulo 1. Só no capítulo 42, cara, que Deus vai ajudar ele, pelo amor de Deus. É fácil ler o livro de Jó, né? E já sabe que vai chegar o 42. O Jó é quem não sabe. Mas vai chegar o seu capítulo 42 também. O que não pode é você parar antes. Vai orar pelos seus amigos. Não vou nada, olha a situação que eu estou. Como é que eu vou orar por alguém? E o Jó disse, oro. E quando ele ora pelos amigos, Deus muda a sorte dele, dá tudo em dobro direitinho. Deus quer operar milagres com a participação de pessoas. Deus pode curar. Vou contar um testemunho só e vou terminar, porque eu não animei agora, senão fica até às 6. Aquelas oraçõezinhas que você acha que é feita no altar com papelzinho que não vale nada, escuta essa. Um dia, bastante tempo atrás, a igreja ainda estava lá no prédio alugado, chegou aquele papelzinho. Orar pela Débora que está internada. Você sabe quem é Débora? Nem eu. Está internada a Débora, então vamos orar pela Débora. Deus, Débora! Mas dessa oração eu me lembro. Deus, nós estamos aqui, que eu estava meio crente naquele dia, então tem que estar mais animado. Aí falou, Deus, tua palavra diz para alguém pôr a mão, não tem ninguém para pôr a mão agora. Passou a mão, toca lá, aquelas coisas que a crente faz. Amém, amém. Você sabe quem é Débora? Nem eu sei. Mas tem coisas que Deus deixa chegar aos seus ouvidos para que você saiba que Ele está no controle de todas as coisas. Isso era domingo à noite. Segunda-feira, eu estou dando aula no seminário de Bicamp. E na quarta-feira um aluno fala, posso dar um testemunho? A gente não deixa muito, porque tem testemunho, prega muito, triste muito. Então você nunca sabe qual é. Então a gente fala, não. Teve um irmão que me deu um triste muito. Ele foi contar que ele comprou uma casa. Posso dar testemunho, pastor? Pode? Aí, pastor, eu peguei minha esposa, minha filha, e nós fomos lá ver a casa. Eu comecei a olhar aquilo. Aí desci e tal, mas não era aquela. Aí entrei no carro de novo, pastor. Isso aconteceu, pastor irmão. Desci, Deus falou, não é essa. Aí na terceira vez que ele entrou no carro, eu falei assim, irmão, compra essa agora que é a boa, vou comprar. Ele só acendeu comigo, você acredita? Ele estava dizendo no testemunho dele, nunca vi isso na minha vida. Então tem uns testemunhos também, a pessoa fala assim, eu quero contar uma coisa, porque estou mal, estou pior, vou piorar. Meu Deus, não pode ser mais não. Mas tem o testemunho, falei, irmão, é testemunho? É. Porque tem o prega muito também. Quero contar uma coisa que aconteceu. Conta, irmão. Vamos primeiro abrir no Salmo 119. Irmão. Vixe, ela não vai contar nada. Aí ele disse, eu sou enfermeiro no hospital tal. E no domingo à noite, hospital muito silencioso, eu estava de plantão, andando pelo corredor do hospital, assobiando uma música. E quando eu passei na porta de um quarto, o aparelho do quarto apitou lá que o paciente estava com algum problema. Eu entrei, porque eu sou enfermeiro, tenho que ver o que está acontecendo. E quando comecei a ver o que estava acontecendo, consegui identificar e acalmar a moça, que ela estava ansiosa pela música. Então eu entendi que ela queria que eu continuasse a música. Então eu continuei assobiando, e depois eu cantei o hino para ela.
Ela foi se acalmando, aí eu não tive vontade de orar. Eu falei, o que você fez? Eu nem lembrava de nada. Ele disse, eu orei. E qual é o testemunho? Você assovia? O que você quer contar para nós? Ele disse assim, e na segunda, essa moça teve alta, estava em casa curada. Qual o nome dela? Débora. Débora. Aí eu quis saber se essa é a Débora. Fui dando papelzinho. Quem viu esse papelzinho? É a Débora que estava internada e mandava um papel numa igreja para alguém orar. E alguém orou, Deus, nós não pode tocar, mas o senhor levanta alguém que toca. E esse moço foi, tocou, curou. Deus precisava dessa burocracia toda para curar Débora, gente. Que difícil, pelo amor de Deus. Deus é mais inteligente que isso. Ele podia curar Débora sem nem o pedido de chegar na igreja. Mas ele escolhe fazer milagres usando pessoas. Agora, se aquele moço está lá, toca a pipa, ixi, vai morrer isso aí, tá bom isso aí. Passa. Era mais uma filha que chega ao parto para nascer, mas não tem força e ninguém faz esse parto. Ninguém se dispõe a fazer esse parto. Mas ele parou, ele ficou, ele ouviu, ele teve discernimento, ele cantou, ele orou e ele colheu o fruto que Deus fez um milagre através da vida dele. Esses homens aqui, que eu não sei o nome deles, e graças a Deus que ninguém sabe o nome, senão ia ser uma idolatria lascada aqui, ó. Não sei quem é, mas identificaram o problema e conheciam um Deus que usa pessoas. É para subir no telhado? Vamos subir no telhado. É para descer no telhado? Vamos descer no telhado. É para usar corda? Vamos usar corda. O que é que precisa ser feito para este filho, que é chegado ao parto e não tem força, nascer? Então nós vamos fazer, e o final da história vai ser sempre o mesmo. A pessoa que é tocada, abençoada, sai glorificando a Deus, e todos que vêm ficam maravilhados porque ali aconteceram prodígios. Amém? Amém. Então diga, filhos são chegados ao parto. Não, juntas, vai. Filhos são chegados ao parto. Depois? Não tem força para nascer. Mas não há força para dar a luz. Assim são os seus vizinhos, amigos, membros que às vezes são novos convertidos e eles não estão entendendo nada. Quem que vai soltar a faixa do rosto deles? Quem que vai soltar a faixa das mãos deles? Quem que vai desamarrar os pés deles? Jesus foi lá, levantou, vem, e já falou, vocês liberam esse cara aí, que eu estou fazendo outro milagre aqui. Não, deixa eu ver aí, já ressuscitou, morria sufocado com a faixa. Alguém precisa ir lá no Lázaro e desatar a faixa do Lázaro. Alguém precisava soltar as faixas da mão do Lázaro. Alguém precisava desatar os pés do Lázaro. Alguém precisava se dispor a ser usado. É por isso que você não pode parar, você não pode desistir, você não pode pensar em retroceder. Nem que seja para ser o chato lá no céu. Que o céu te conheça como o crente mais chato que existiu depois daquela dona que ia na porta do juiz. Que seja ela e você, os dois disputando o mais chato. Você não pode desistir. Mas faz 15 anos que então vamos mais um ano. Mas é que então vai você. Porque se você desistir, você tira o elemento do milagre de Deus. Deus quer usar pessoas para fazer o milagre. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Filhos são chegados ao Pai, e força não há para dar-os à luz. Força não havia para dar-os à luz, porque agora Deus pode contar com as suas duas mãos. Amém? Amém. Vou tentar de novo. Filhos são chegados ao Pai, e força não havia, porque agora tem as suas duas mãos. Amém? Agora tem a sua oração. Amém? Agora tem a sua presença, sua paciência, sua participação, seu envolvimento. Irmãos, Deus quer fazer milagres. E Deus quer usar pessoas em seus milagres. Eu não sei se isso tem a ver com temperamento.
Mas eu acho tão frustrante estar num lugar de possibilidades e não experimentar. Você já foi num restaurante que tem 10 tipos de mistura e você não comer? É ruim demais. Uma vez eu estava de jejum e o meu pastor passou perto de mim e falou assim: vamos ali comigo? Eu falei: o que é, pastor? Preciso ir lá fazer um negócio? Você vai conversando. Eu falei: hoje eu posso. E ele foi em Poços de Caldas, ali, mineiro ele, né? Ali, 160 quilômetros. Ele foi em Poços de Caldas fechar um evento dele. Esse evento era no Hotel Fazenda. E eu de jejum cheguei naquele Hotel Fazenda. E o gerente do hotel falou: vocês podem almoçar, depois a gente conversa. Irmão, ali tinha nada, água contrariada ainda. E eu olhava aqui, não tinha o fogão de lenha, tinha a churrasqueira, tinha o buffet. E o gerente falou: pode comer, moço. Eu não quero não. E ele falava: pega. Eu falava: não. Eu não podia quebrar o jejum, não é? Aí deu uma vontade. Foi nem o diabo que tentou eu quebrar o jejum ali, era eu mesmo que estava doido para quebrar o negócio. Você está num lugar de tantas possibilidades e não poder experimentar é muito ruim. Aí ele falou: o que o senhor quer? Eu falei: eu quero uma água. Eu tomei uma água. E eles comiam aí e voltavam. Ele falou: quer mais água? Eu falei: água. É ruim. Mas depois eu voltei lá, irmão, e arrebentei aquele negócio. Oh. Então, queridos, você está no reino de Deus, o reino de possibilidade, reino de bênção, reino de virtude, de cura, de cooperar, tanta coisa boa. Por que você não experimenta? Por que você não experimenta tudo que está lá em Deus? Deixa eu orar para você, feche seus olhos. Quando a gente fala em campanha de cura, vem na cabeça que Deus quer me curar, não é? Também quer. Mas você está bem abençoado, sabe? Só de você estar numa terça-feira à tarde dentro da casa do Senhor já é uma bênção tão grande. Significa que, no mínimo, você já despertou para as questões espirituais, no mínimo. Significa que você já entendeu de onde vem a sua bênção. Isso já é um grande passo. E aí você vem aqui para ver se alguém fala da sua cura e alguém vem dizer que tem muitos filhos chegados ao Pai e que eles não têm força e que Deus quer fazer o milagre deles, mas quer fazer através de você. Hoje é dia de você consagrar as suas mãos a isso. Hoje é dia de você voltar a ser útil, disponível para Deus, útil. Deus pode te usar a hora que Ele quer, Deus pode te usar do jeito que Ele quer, Deus pode te pedir qualquer coisa. É isso que você precisa responder hoje. Que você não seja um dos sentados ali. E assentaram-se para ouvir. E o paralítico lá fora, querendo nascer. Seja um dos anônimos. Arregace as mangas. Tem tanta gente que você pode abençoar. Tem tanta gente que você pode ajudar. No final, todos vão ficar maravilhados, porque ali aconteceram prodígios e glorificaram a Deus. Consagra a sua mão, consagra a sua boca, consagra os seus olhos, consagra os seus bens, consagra o seu tempo, consagra os seus talentos, consagra o que você é, o que você tem. Eu imagino que você passa e tem angústias. O Ezequias tinha. Mas você precisa levantar a sua cabeça. Já deu. É tempo de enxugar suas lágrimas e ser útil para a glória de Deus. Pai querido, Pai celestial, os filhos vão continuar chegando ao parto e vão continuar sem forças para nascer. Mas agora o Senhor pode contar com este grupo que aqui está, Senhor.
um grupo de parteiras de Deus, um grupo de parteiros de Deus, homens e mulheres que já entenderam que o Senhor é bom e por isso estão aqui numa tarde dessa. Homens e mulheres que querem ser usados pelo Senhor, porque entenderam, Deus quer fazer milagres envolvendo a minha vida. Ó Deus, que seja assim, que pessoas sejam usadas para dar a cesta básica naquela casa em que não tem mais nada, e aquela pessoa vai dizer: glória ao Deus vivo que mandou um servo, uma serva e me trouxe comida no dia que acabou o arroz. Louvado seja Deus. O milagre que o Senhor quer usar na nossa vida. Que o Senhor use pessoas aqui para ouvir os que estão sem força. Que o Senhor use pessoas aqui para orar pelos enfermos, para visitar o que está encarcerado. Que o Senhor use pessoas aqui para operar o milagre que o Senhor quiser operar. Que o Senhor pode operar sozinho, mas escolheu nos envolver. E isso para nós é uma alegria. E isso para nós é um presente. Isso para nós é uma honra. Hoje de tarde, Senhor, olha agora para esse coração. E olha a sinceridade desse pedido. E usa essa vida de forma gloriosa. Usa essa vida de forma singular, única, poderosa, para que no final de cada operação reproduza a experiência deste paralítico. Ele sai saltando e glorificando a Deus. E todos que estavam ali glorificaram a Deus, porque reconheceram que aconteceu prodígios ali. Ó Deus, que a nossa vida seja anônima aos homens e reconhecida no céu como alguém que o Senhor pode contar. A despeito de tudo que o Senhor já fez na minha vida, o Senhor pode usar a minha vida para a glória do seu nome, porque eu a coloco nas suas mãos nessa tarde. Eu consagro a minha vida, Senhor, os meus dons, os talentos, o que eu sei e o que eu não sei, mas o que o Senhor quiser usar, agora está nas suas mãos para a glória do nome de Jesus. Amém. Diga a pessoa do seu lado: você tem uma cara de parteira que não é brincadeira. Graças a Deus. Você também.